Queridos, muita paz para vocês. Que nesta noite a bênção do Senhor continue no seu lar, na sua família. E que nós tenhamos uma meditação abençoada. Que a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração possa tocar a sua vida. Possa significar bênção para o seu lar, para a sua família. Edificar você espiritualmente, que essa palavra seja uma palavra abençoadora, como é de sua própria natureza, a palavra de Deus, abençoar a cada um daqueles que a examinam. Eu quero convidar você para meditar sobre um assunto bem interessante hoje, que é a verdade libertadora. O tema da nossa meditação hoje é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que você conhece esse texto de memória, né? Você tem esse texto guardado no seu coração, está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 8, e é um texto que marca muito a nossa vida. Aliás, a própria palavra verdade é uma palavra impactante, né? A palavra verdade ela é uma palavra que não só tem uma dicção muito forte, como também ela é uma palavra que tem significados que marcam a vida daqueles que a encontram. Então é bem importante a gente estudar esse tema e abordá-lo conforme a palavra de Deus nos ensina. O significado básico da palavra verdade quer dizer alguma coisa que é coerente com aquilo que foi narrado. Então, se eu disser para você que na rua tal, no número X, tem uma casa amarela, como você pode confirmar se aquilo é verdade? Quando você passar lá e a cor da casa que lá estiver for amarela. Então, uma definição básica: a verdade é a coerência entre a narrativa e os fatos. Outra definição para a verdade é que a verdade é uma proposição impossível de ser negada. Quando a gente estuda matemática, estuda um pouco de exatas, a gente aprende uma verdade básica: o todo é maior do que as partes. Então, o conjunto de uma casa de 6 cômodos é maior do que o cômodo individual. Isso é muito claro. Então, o que é a verdade? A verdade é também uma proposição, uma ideia, uma afirmação impossível de ser negada. Mas essas definições de verdade, elas são iniciais, elas são simplórias do ponto de vista de abrangência, porque a verdade ela tem aplicações muito mais claras, ela tem aplicações muito mais abrangentes na vida. A verdade é também fruto, ou objeto de estudo desde antes de Cristo. Nós vamos encontrar os filósofos, os grandes filósofos da antiguidade, debatendo sobre o que era a verdade. Platão, que é talvez o maior filósofo da Grécia, que é o berço da filosofia, da busca e do amor pela sabedoria, Platão dizia que a verdade é algo objetivo, mas que só pode ser completamente discernido no mundo das ideias. Platão ele fazia essa diferença entre o mundo visível, entre o mundo palpável, para um outro mundo, com um outro mundo, o mundo das ideias. Ele dizia que a verdade é algo objetivo, ou seja, algo que pode ser comprovado, mas isso só é possível de ser discernido de uma maneira plena no mundo das ideias. Depois dele nós vamos encontrar Aristóteles também dizendo que a verdade é o conjunto de duas coisas: uma descrição completa de algo e o juízo exato que se faz sobre aquilo. Ele dizia que quando esses dois elementos se encontravam, a narrativa
né, a descrição exata de alguma coisa e o juízo correto que se fazia sobre esse fato, isso se constituía uma verdade. Nós vamos encontrar também, séculos depois, né, nós vamos encontrar filósofos cristãos falando a respeito da verdade. Agostinho, talvez o mais conhecido, Santo Agostinho, o grande filósofo do cristianismo, ele dizia que a verdade é algo que emana do Ser Supremo, que é Deus. Ou seja, somente de Deus pode surgir uma verdade absoluta e que essa verdade é revelada por Deus aos homens. E ele, a grosso modo, né, nós estamos sendo bem sucintos aqui, ele chama isso de teoria da iluminação. Nós vamos encontrar também Tomás de Aquino falando que a verdade, que existe uma verdade ontológica, que é o fruto, né, de alguma coisa que a inteligência humana pensou. E existe também as verdades da fé, que não podem ser atingidas apenas pelo conhecimento que se tem de alguma coisa, mas que as verdades da fé só podem ser alcançadas, né, quando nós encontramos o Criador. E, através dele, as verdades da fé podem ser comprovadas. Mas a minha intenção aqui não é debater filosofia, logicamente que não. Né? A minha intenção aqui é pregar a palavra de Deus. Essa introdução, ela tem a intenção de nos situar um pouco. O que eu quero com você hoje é ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Essa palavra forte do Senhor Jesus, quando ele diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto, que é extrato de um diálogo assim muito duro, muito firme, que Jesus teve ali com os fariseus, né, uma mensagem que marcou muito esse momento de Jesus ali em Jerusalém, né? Ele deixa essa afirmativa e isso vai repercutir fortemente, né, em relação à sua pregação, em relação ao alcance que ela teve, e a palavra diz aqui que muitos creram nele. E ele dizia aos que criam nele, a promessa que ele fazia àqueles que nele acreditavam é: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no dia do seu julgamento perante Pilatos, ele vai dizer: eu vim ao mundo para testificar da verdade. E aí vai surgir aquela pergunta tão conhecida, né, de Pilatos: o que é a verdade? E o interessante é que ainda tem muita gente perguntando o que é a verdade até os dias de hoje. Nós vamos encontrar as Escrituras falando da verdade em todo o seu texto. As Escrituras não tratam a verdade como uma coisa ou objeto apenas, né? As Escrituras não tratam da verdade sobre alguma coisa, algum objeto, alguma ideia, algum pensamento, alguma filosofia. As Escrituras tratam da verdade falando da sua fonte. Então a pergunta que as Escrituras buscam responder é: quem é a verdade? Esse é o ponto nosso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que liberta? Nós vamos encontrar na teologia e nas Escrituras, claro, a apresentação primeiro de uma verdade moral, de uma verdade
que define o julgamento daquilo que é justo, correto, verdadeiro, que é puro, que é claro, aquilo que é inegável, aquilo que não pode, que não é possível questionar por causa da sua clareza, né, da sua completa percepção. Então, a gente chama isso de verdade moral. O que é a verdade moral? A verdade moral é o que as Escrituras nos ensinam como algo que é completamente capaz de definir certo, errado, justo, injusto, verdadeiro, não verdadeiro. Esse é um ponto que é muito importante a gente compreender. Outra coisa para a gente falar aqui a respeito desta verdade moral é que essa verdade moral, ela emana, ela vem de Deus para nós através das suas leis. Quando a gente lê no Salmo 19, nós vamos encontrar ali, e eu quero que você medite, né? É sempre importante acompanhar as mensagens, seja pela internet, seja na igreja onde você congrega. É importantíssimo você acompanhar as mensagens com a Bíblia, né? Fazendo conferência da Bíblia. E nós vamos encontrar aqui no Salmo 19 um texto muito interessante a respeito da lei de Deus. E vai dizer assim, Salmo 19, né, os salmos não têm capítulos, eles são louvores, mas o Salmo de número 19, o versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, nós encontramos aqui a lei do Senhor, que é a sua palavra revelada a nós. A gente sempre quer ligar a palavra lei do Senhor à lei mosaica, mas a palavra lei do Senhor também pode ser aplicada à sua revelação, às Escrituras, aos seus preceitos para nós, aos seus mandamentos para nós. Então, a lei do Senhor, a verdade do Senhor revelada a nós, traz aqui exposta o grande pilar moral para o ser humano. A perfeição de Deus, a sabedoria de Deus, a retidão de Deus, né? a pureza de Deus, a verdade e a justiça de Deus estão expostas na sua lei. Então, o que é a verdade moral? A verdade que nos direciona no nosso julgamento daquilo que é correto e daquilo que não é. A palavra de Deus, a lei de Deus. Isso é muito claro para todos nós. Quando nós continuamos caminhando nas Escrituras, nós vamos encontrar a verdade exposta no Novo Testamento. Quando nós lemos no Evangelho de João, lá no capítulo 1, é um texto de uma poesia muito bonita, mas também um texto de uma profundidade teológica praticamente inalcançável. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós encontramos aqui, no Novo Testamento, nas palavras de João, a personificação da verdade. No Antigo Testamento, os judeus, os hebreus, olhavam para Deus
através da lei que ele deixou. E dizia assim: isto é a verdade de Deus. E nessa verdade de Deus, nas Escrituras, né, do Antigo Testamento, estão as profecias a respeito de Cristo. No Novo Testamento, essa verdade toma forma humana, através da encarnação de Cristo. Cristo, ele é encarnado, ele toma forma humana. Observe o que João diz: no princípio era o verbo. O verbo, no original grego, diz assim: no princípio era a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, quando nós encontramos no relato de Lucas, o anjo, né, visitando a Maria, dizendo: Maria, você vai ter um filho, e ela embasbacada com essa palavra, diz assim: mas isso não é possível, eu nunca tive contato com homem nenhum. E aí o anjo diz para ela: a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, e aquele que vai nascer de ti, né, é o Santo Filho de Deus. Eu estou falando aqui de maneira bem resumida e com as minhas palavras, mas veja bem, nós estamos vendo ali o grande mistério da fé cristã, que é a encarnação. E através da encarnação, Deus, que é a verdade pura, absoluta, inquestionável, ele toma forma humana através de seu Filho Jesus. Primeira grande afirmação que nós encontramos aqui é esta: Jesus é a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar a igreja em Colossos, né, no capítulo 2, no versículo 9, a respeito de Cristo, ele diz assim: porque nele está contido toda a plenitude de Deus. Ora, se nós aprendemos no Antigo Testamento que Deus é a verdade absoluta e nos revela essa verdade através de sua palavra, o apóstolo João testifica Cristo como o Deus encarnado, a encarnação da verdade, a personificação da verdade. O apóstolo Paulo aqui, ele traduzindo para uma outra cultura, né, e falando da suficiência de Cristo para a salvação do homem, né, ele diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, a Bíblia responde a seguinte indagação: quem é a verdade? E isso deixa muito claro para nós que Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Interessante é que o próprio Cristo, com a autoridade de Filho de Deus, ele afirma isso. Ele afirma isso. Nos seus últimos diálogos com os seus discípulos, ele conversando ali com eles, os discípulos vão dizer assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, né? Como nós vamos seguir a ti? Nós não sabemos. Jesus diz assim: vocês já sabem para onde vou. E os discípulos dizem: não, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos saber o caminho? Jesus diz para eles: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus não se coloca como uma das verdades que poderiam ser seguidas pelos seus discípulos. Ao contrário disso, ele diz assim: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então o Novo Testamento nos apresenta a verdade como algo personificado em Cristo. Quando Cristo nasce, o Deus verdadeiro tomou forma humana, encarnou-se, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Quando você conhece a Cristo, você conhece a verdade. É impossível conhecer a verdade que salva, a verdade salvadora, a verdade libertadora, sem conhecer a Cristo.
Por isso eu quero te convidar hoje. Vem para Cristo. Vem para a verdade que liberta. Vem para a verdade que pode libertar o indivíduo. E talvez você possa me perguntar, como eu vou a Cristo? Eu não o estou vendo. O Senhor mesmo já disse que Cristo morreu, Ele ressuscitou, mas Ele está no céu. Então como eu vou conhecê-lo? Através da sua palavra. Quando Ele vai orar pelos seus discípulos, ainda na continuidade daquele diálogo que Ele tem, que começa lá no capítulo 13 de João, né, que pode ter sido o último encontro dele com todos os seus discípulos. Lá no capítulo 17 ele ora pelos seus discípulos. E no versículo 17 ele diz assim: santifica-os na verdade, ó Pai. A tua palavra é a verdade. O teu Logos, que é o próprio Cristo, é a verdade. Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está personificada em Cristo e somente esta palavra pode libertar o homem. Os judeus, os hebreus, né, os israelitas, viam no Antigo Testamento a expressão da verdade de Deus. Então, quando Jesus vai conversar com eles, lá no capítulo 5, no versículo 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então ele assume a sua condição de ser a verdade de Deus testificada nas Escrituras. É importante você compreender que a verdade não é, quando nós a olhamos na Bíblia Sagrada, não é apenas a narrativa de um fato, mas a Bíblia trata a verdade como uma pessoa, como alguém. E a pergunta que a Bíblia responde é: quem é a verdade? A verdade é Deus, manifestada a nós através de Cristo e da sua palavra. Então, esse é um ponto que precisa ficar muito claro para nós. E então Jesus conversando ali, né, ensinando, a Bíblia diz que à medida que ele ia ensinando, as pessoas iam crendo nele. No texto que lemos, João, capítulo 8, versículo 31 e 32, ele diz isto. Né? João relata o que estava acontecendo e Jesus disse para aqueles que estavam crendo nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como conhecer a verdade? A primeira coisa necessária para conhecer a verdade e ser liberto é crer em Cristo. Primeira coisa, você precisa crer em Cristo. E a palavra crer, ela tem duas facetas. Talvez poderíamos citar algumas outras, mas vamos citar essas duas. Existe o crer do ponto de vista simplificado, acreditar em alguma coisa. Alguma coisa que você ouviu, que você leu, que você ficou sabendo e você acreditou. Isso é a crença básica. Então, imagina que eu resolvo ir ao centro e para isso eu preciso tomar um ônibus ou preciso pegar um veículo de aplicativo e eu creio, eu acredito que vou chegar ao centro, né, usando esse ônibus ou esse veículo de viagem. Por quê? Ali está um motorista que conhece a estrada para o centro, preparado para isso, o veículo com a estrutura necessária, então é lógico que eu vou chegar ao centro. Se nada acontecer em contrário, o meu destino é chegar ao centro. Isso é a crença básica, é o que a gente chama de fé natural. Quando Jesus usa essa expressão aqui, se vocês permanecerem nas minhas palavras, se vocês crerem em mim, ele estava falando para quem estava crendo, vocês vão permanecer nas minhas palavras e serão meus discípulos. E assim vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que palavra forte.
vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse crer em Cristo aqui não é a crença básica, não é a fé natural. Essa crença aqui fala de uma convicção interior, que vem de dentro para fora. Você acredita em Cristo como um personagem registrado na história, né, nas escrituras, as religiões falam dele, os livros falam dele, mas eu quero convidar você para crer segundo as escrituras. Não crer em Cristo apenas como um personagem da história humana, mas crer em Cristo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esta é a crença salvadora. Essa é a fé salvadora. Então, Jesus disse aos que estavam crendo nele, o ponto inicial para você conhecer a verdade é crer em Cristo, porque ele é a verdade encarnada, ele é a verdade personificada. A verdade absoluta. Cristo é essa verdade. Então você precisa crer em Cristo. Se você crer em mim, aqueles que creram nele, nós chamamos isso na teologia de fé salvadora. Essa crença vem ao seu coração pelo Espírito Santo que toca em você. Eu tenho certeza que não são as minhas palavras que tocam o seu coração. Você tem a oportunidade talvez de ouvir pregadores muito melhores, mas eu tenho certeza que o que toca o seu coração é porque o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, que habita na vida da igreja, que é o agir de Deus, que é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que está presente conosco. Ele toca o seu coração nessa hora. Então, veja só essa palavra. Então disse Jesus aos que creram nele. Esse é o ponto de partida. Você não pode encontrar a verdade libertadora sem crer em Cristo. Sem que o Espírito Santo plante no seu coração a semente da fé. Então eu quero convidar você para começar a orar durante esta mensagem e dizer: ó Espírito Santo, traga fé ao meu coração, que eu possa crer em Cristo. Eu tenho certeza que Ele vai fazer uma obra na sua vida. Então, a crença que nos leva a conhecer a verdade, ela não é apenas o acreditar num fato que pode ser comprovado visivelmente. Não, ela é o nascer de uma convicção interior que nos leva a buscar a crença em Deus, a crença em Cristo, através do seu Espírito Santo. Primeiro ponto, crer. Para conhecer a verdade, você precisa crer em Cristo. Para que você possa conhecer a verdade e essa verdade te liberte. Você precisa permanecer. Crer, permanecer nas suas palavras. É crer hoje e permanecer crendo. Então, alguma coisa permanente é alguma coisa que não se muda. É importante a gente ter essa compreensão. Outra palavra para permanecer é ser sustentado ali onde você está. Entenda uma coisa, querido. Nós conhecemos muita gente que creram em Cristo. Tiveram talvez algum nível de experiência espiritual, mas o abandonaram. Eles não permaneceram. E a permanência em Cristo, nas suas palavras, é o segundo ponto dessa, digamos assim, dessa escada. É o segundo degrau dessa escada para que você conheça a verdade. Você precisa crer e precisa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa continuar com a nossa fé inabalável.
nós encontramos todos os dias muitos motivos para talvez abandonar a fé cristã. E eu nem falo de circunstâncias que vivemos, de problemas na nossa vida diária, de questões de saúde, de questões financeiras, não. Mas existe um mundo que prega a inexistência de Deus. E com argumentos de racionalidade, argumentos contrários à fé, todos os dias martelam contra nós, para que nós não permaneçamos na convicção da nossa fé. Mas se você quer conhecer a verdade, você precisa crer, você precisa permanecer em Cristo. Todos os dias nós encontramos fatos que podem querer nos desanimar da permanência na fé cristã. As nossas decepções pessoais, as nossas dificuldades em relação ao entendimento de algumas coisas. Algumas coisas que nós esperávamos que Deus fizesse e Ele não fez. Algumas desilusões em relação à nossa vida, até com os irmãos em Cristo. E isso tem sido empecilho e muita gente tem se afastado de Cristo, das suas palavras. E aí voltam a um estado anterior, porque não permaneceram em Cristo. Agora você precisa mais que isso, você precisa crer, permanecer e se tornar um discípulo. Essa palavra discípulo era muito empregada naquele tempo para falar de alguém que estava aprendendo um ofício. Então, quando alguém fazia um trabalho regular, sendo orientado por outro, ele era discípulo, ele era aprendiz. Vai mais além um pouco da questão do aprendizado intelectual. Você vai à escola, principalmente o tipo de escola que temos no Brasil, onde o conhecimento intelectual nem sempre é acompanhado de algo, de uma experiência factível daquilo que a escola ensina. Então, não é desse aprendiz que nós estamos falando. Nós estamos falando do aprendiz que aprende um ofício, que aprende vivendo aquilo que está sendo ensinado. Então, se você deseja libertação, você precisa crer em Cristo, você precisa permanecer nele, não desanimar da fé, e você precisa se tornar um discípulo dele. Jesus fez esse convite aos discípulos e colocou algumas condições. Se você quer ser meu discípulo, você vai abandonar pai, mãe, irmãos, amigos, fazenda, você vai negar a si mesmo, você vai estar disposto a viver como eu vivo e até morrer como eu vou morrer para ser meu discípulo. Evidente que quando eu digo aqui negar pai, mãe, amigos, eu não estou falando de odiá-los, não. Mas eu estou querendo dizer que Cristo será para você mais importante que eles. E se for necessário você contrariá-los, ou até ser abandonado por eles, por servir a Cristo, você vai se sujeitar a isso, porque você quer se tornar um discípulo. Você talvez terá que perder algumas coisas. Você terá que sofrer algumas coisas, se quiser ser um discípulo de Jesus. Mas para que alguém conheça a verdade, essa pessoa precisa crer em Cristo, permanecer nas suas palavras e se tornar um discípulo seu. Você está pronto? Você deseja ser liberto? Creia em Cristo, permaneça nas suas palavras e não volte atrás e se torne um discípulo dele. Quando Jesus diz, fala essa palavra aqui, vocês serão libertos, conhecereis a verdade vos libertará, ele causou um grande arrepio nos judeus e principalmente nos fariseus que ali estavam, porque os fariseus diziam assim: nós somos descendentes de Abraão e não somos escravos de ninguém. Nunca fomos escravos de ninguém. Nós temos algumas questões aí para falar a respeito disso.
que, me desculpe a redundância, mas essa negação era uma negativa da realidade. Porque como povo, os hebreus haviam sido escravos no Egito. Como nação, eles foram levados ao cativeiro babilônico. Então, do ponto de vista de fato, né, nós podemos dizer que essa negação não correspondia à realidade. Quando eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. De fato, já haviam sido. Essa negação também era uma negação da realidade presente deles. Por quê? Porque eles estavam, sim, sob o domínio de Roma. Então, eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas eles eram escravos de Roma. Politicamente falando, eram. Eles tinham liberdade de praticar a sua religião, de seguir as suas leis cerimoniais, mas as decisões que importavam de fato eram tomadas por Roma, né? Eles tinham lá um rei decorativo. O rei Herodes era um rei que devia submissão a Roma, né? Havia ali um governador mandado por Roma, que era Pilatos. Então, essa negação era uma negativa da realidade que eles viviam. Eles eram vassalos de luxo, mas ainda assim eram vassalos, eram escravos com uma determinada liberdade, mas eles não podiam tomar todas as decisões. Eles tinham ali um sinédrio, que era um estilo de um parlamento, onde eles tomavam algumas decisões que tinham a ver com questões locais, mas as decisões que eram de fato importantes não eram tomadas por eles. Então a negativa deles era uma irrealidade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a abordar aqui é que Jesus estava falando de um outro tipo de escravidão. E lá no versículo 34, ele diz assim, todo aquele que pratica pecado, que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Então, aqui está a primeira libertação que Jesus veio trazer para nós. Jesus veio trazer para nós a libertação do domínio de Satanás sobre nós. Essa é a grande verdade. Satanás passou a ter um domínio sobre a raça humana a partir da queda, a partir do pecado. Não era um domínio absoluto, mas espiritualmente o homem ficou escravizado pelo pecado. Espiritualmente, o homem ficou numa situação de completamente afastado de Deus, completamente distanciado de Deus e preso ao pecado. Esse é um fato. O pecado é uma prisão para o indivíduo. Quantas pessoas que vivem na prática de pecados autodestrutivos e eles sabem disso. Eles sabem disso. O indivíduo que usa, produtos químicos, produtos tóxicos, as drogas, ele sabe que ele está se autodestruindo. As campanhas, contra as drogas estão aí, os males das drogas estão aí. É até assustador que em tempos de tanta gente presa a vícios, exista no nosso país pessoas que defendam a descriminalização das drogas. É um absurdo que nós vivemos. É uma situação moral vergonhosa que nós vivemos no nosso país. Porque as drogas são autodestrutivas, mas o indivíduo está preso a elas. O tabagismo, o cigarro. O indivíduo vai comprar lá, graças a Deus nunca comprei, mas o indivíduo vai comprar lá uma sacolinha de cigarros, uma carteira de cigarros, e lá tem uma foto mostrando que quem fuma vai morrer ligado a máquinas por causa do câncer. Quem fuma padece de impotência sexual. Quem fuma padece de problemas cardíacos, de problemas pulmonares. Mas o indivíduo está preso ao pecado. Não é apenas uma questão de hábito, há uma questão espiritual, uma prisão espiritual. E Jesus veio libertar o homem dessa prisão espiritual.
Só Jesus pode libertar o homem do poder do pecado. Conhecereis a verdade, que é Cristo. Credes em Cristo, creia em Cristo, permaneça nas suas palavras. Seja um discípulo de Cristo e você vai ser liberto do poder do pecado. O pecado estigmatiza o homem. As pessoas que vivem na prática do pecado passam a ser conhecidas pelo pecado que praticam. Essa é uma grande verdade, né? O senhor fulano de tal, mentiroso, é o pecado da mentira que ele pratica, né? Essa é uma tristeza. O estigma que o indivíduo vive nele é o Zé Mentirinha. Porque ele é conhecido como alguém preso pela mentira. É o João Canabrava, porque é preso pela bebida alcoólica. É o Zé das Mulheres, porque é preso pela imoralidade. E quantos outros estigmas? Por quê? Porque o pecado estigmatiza o homem, vira um carimbo sujo, vira um alvo nas costas do homem. Jesus veio libertar do pecado. Jesus veio libertar o homem do poder espiritual do pecado, do poder maligno e destrutivo do pecado. Jesus também veio nos libertar de um estado espiritual de trevas. De trevas. Trevas espirituais. Nós vamos encontrar comparações na Bíblia falando de Deus como luz. Deus é luz. Deus é puro. Deus alumia os olhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E nós vamos encontrar também expressões dizendo do Deus deste século, com letra minúscula. Quando Paulo fala de Satanás, ele diz que Satanás cegou o indivíduo. Então, o oposto de Deus é o diabo, queridos. É Satanás. Né? Não existe meio termo. Não tem medida de compensação entre um e outro. Ou o indivíduo está sob o domínio da luz, ou está sob o domínio das trevas. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos entendidos, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Veja que coisa incrível. Veja que prisão espiritual. O indivíduo está preso nas trevas. Ele não consegue sair. Ele está preso na ignorância espiritual. E ele imagina que ele pode, por si só, sair desta prisão. Mas eu quero te dizer, Jesus cura cegos. O Espírito Santo quer abrir os seus olhos. Quer tirar a cegueira que está sobre você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E credes em Cristo, permaneceis em Cristo, sede discípulo de Cristo, que é a verdade, e você vai ter libertação da prisão espiritual que é o pecado. Você vai ser livre da cegueira espiritual que é o pecado. O indivíduo vive preso no pecado, se autodestruindo, acabando com a própria vida, mas ele acha que ele está abafando. Você está cego. Você precisa abrir os seus olhos. E Jesus quer libertar você. E conhecereis a verdade, que é Cristo. E essa verdade é que pode libertar você. Que esta palavra, querido, venha tocar o seu coração. A expressão Deus deste século designa alguém que é adorado por este sistema que domina o mundo, que é um sistema rebelado contra Deus. Então o mundo, o sistema mundano, adora a Satanás. Serve a ele. E ele cega o indivíduo para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Somente por meio de Cristo o homem pode ser liberto.
Não existe outro caminho para a libertação. Paulo, igualmente escrevendo também aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: Ele, Cristo, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O Evangelho, ele tira-nos a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, Cristo, por meio da sua palavra, no convencimento operado pelo seu Espírito Santo, nos tira debaixo do poder das trevas. Algumas expressões bíblicas usam potestades das trevas. Tanto a palavra poder quanto potestade aqui pode ter como sinônimo reino ou império, que tem um domínio sobre um espaço, sobre algumas pessoas. E a Bíblia chama isso de reino das trevas. E a Bíblia diz que Cristo nos resgatou, nos tirou desse reino das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Deus nos trouxe para o reino de seu Filho, que é Jesus Cristo. Se Ele é luz, o seu Filho é luz. Nós saímos das trevas e vimos para a luz, fomos libertos do poder das trevas. E conhecereis a verdade que é Cristo, e a verdade vos libertará. Finalmente, queridos, nós vamos encontrar a verdade nos libertando da prisão da religiosidade. Eu quero conceituar aqui, não que você não saiba, mas é sempre bom a gente relembrar que existe uma diferença entre religião e religiosidade. A religião é algo inato no ser humano. Né? No latim, a palavra usada para religião é religare, que quer dizer religar, que significa ligar de novo. Então, a religião, do ponto de vista da palavra em si, é aquilo que fazemos para nos ligar de novo a Deus. Então, virou muito comum as pessoas se tornarem antirreligiosas, alguns até sem saber o que significa religião. Religião não é nome de igreja nenhuma, não é denominação religiosa, não. Religião é algo inato do ser humano, que é o sentimento de que ele precisa se ligar a Deus, ao ser supremo e divino que é Deus. Existem duas grandes religiões no mundo, com diversas nomenclaturas, mas religiões no mundo existem duas. O conjunto de todas as denominações religiosas, né, todos os ismos religiosos, que diz assim: faça alguma coisa para que você seja considerado justo diante de Deus. Então, alcance um determinado nível de conhecimento. Alcance um determinado nível de dedicação e Deus vai reconhecer que você agora merece tê-lo como Deus e Ele vai receber você como Deus. Na verdade, tudo isso é uma tentativa disfarçada do homem salvar a si mesmo. E existe uma outra religião no mundo, que é o cristianismo bíblico, que ensina o contrário. O homem jamais pode por si só ser salvo. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne digno da salvação. Mas Deus nos amou e enviou o seu Filho, que foi sacrificado por nós, para que por meio desse sacrifício nós pudéssemos ser salvos. Agora, diferente de religião, existe a religiosidade. Nós ainda estamos conceituando. Para falar aqui que Cristo nos liberta da religiosidade, eu quero conceituar a religiosidade como uma prática
de hábitos religiosos ligados a uma instituição. Isso chama-se religiosidade. É bem importante você compreender isso, porque quando eu falo aqui, eu não estou falando, quando eu falo que Cristo veio nos libertar das cadeias da religiosidade, eu não estou falando aqui de religião, estou falando de religiosidade. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus falar de libertação, eles praticavam uma religião e eles tinham uma religiosidade. Eles eram praticantes do judaísmo. O alicerce do judaísmo era o cumprimento da lei mosaica. Esse era o alicerce do judaísmo. Mas, junto a esse alicerce, a prática religiosa foi criando tradições que impediam aqueles fariseus, os saduceus e uma boa parte dos praticantes do judaísmo de olhar para Cristo e reconhecer nele o Cristo das promessas, das profecias. Mas a religiosidade deles era tão pesada que, por causa dessa tradição, eles rejeitaram a Cristo. A religiosidade, ela é uma cadeia que prende o indivíduo. A religiosidade é um óculos sujo que impede você de conhecer a verdade das Escrituras. Então, Cristo liberta o homem também desta religiosidade. O grande argumento que eles usaram para se justificar diante de Cristo é: nós somos filhos de Abraão. Então nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus diz assim: eu sei que vocês são filhos de Abraão. Eu sei disso. Mas no seu coração vocês estão cheios de ódio. E vocês estão procurando matar-me. É algo contra a lei. Mas por quê? Eu ensino contra as tradições de vocês, vocês querem matar-me. E isso não vem de Abraão. Isso não vem do judaísmo. Isso vem da religiosidade de vocês. Jesus diz assim: vocês são escravos dessa religiosidade, vocês precisam ser libertos. Por causa dessa religiosidade, vocês também são escravos do pecado, do sentimento de querer matar, como vocês querem matar a mim. Isso é Jesus falando com eles. Jesus veio libertar você das cadeias da religiosidade. Pratique a sua fé, mas tenha as Escrituras como palavra de Deus. Viva as Escrituras. Vá além da tradição religiosa. Tudo aquilo que está na nossa tradição religiosa, que não está nas Escrituras, que é contrário às Escrituras, deve ser abandonado, porque se torna um obstáculo para nós servirmos a Deus. Esta é a grande realidade. E Jesus veio libertar destes obstáculos, dessas cadeias que a religiosidade traz para nós. E Jesus se apresenta com a autoridade de Deus para libertar o homem do pecado. Olha o que ele diz, versículo 34 a 36 de João 8. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não é permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês se tornaram escravos da religiosidade. Vocês não podem libertar a si mesmos. Vocês precisam de alguém que esteja acima de vocês. Alguém que tenha autoridade sobre isto. Eu sou o Filho de Deus, eu sou a verdade que vai libertar vocês. Só existe um modo de alguém ser liberto.
por meio de Cristo. Jesus usa aqui a comparação da escravidão porque a escravidão era tolerada na sociedade judaica do seu tempo. E os escravos não tinham autonomia alguma sobre a sua vida. Os escravos eram meros objetos a serem vendidos e comercializados. Não é assim que Satanás tem feito com muita gente? Tratado as pessoas, usado as pessoas como objeto para destruir uns aos outros. Usa um para destruir o outro, depois usa o outro para destruir aquele que destruiu o outro. E vira uma cadeia, uma coisa assim. Satanás tem usado as pessoas como escravo. Um senhor impiedoso, malévolo, maligno, que destrói a vida das pessoas. Mas Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem autoridade para libertar você. Só Jesus tem liberdade para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus pode libertar você. Querido, que Deus possa, por meio do seu Espírito Santo, trabalhar na sua vida, no seu coração. Que Cristo toque você por meio do seu Santo Espírito. E creia nele. Não há outro caminho. Permaneça nas palavras de Jesus. Você que está aí desanimado por causa de circunstâncias ou situações que você tem enfrentado, não deixe Cristo, permaneça nele. Tornemo-nos verdadeiros discípulos. Sabe o que Jesus diz? Que o desejo de todo discípulo é ser igual ao seu mestre. Então, ser discípulo de Jesus é buscar ser igual a Ele. E se nós cremos em Cristo, permanecemos em Sua palavra, nos tornamos seus discípulos, nós conheceremos a verdade que é Cristo e Ele nos libertará. Que Deus te abençoe. Que esta palavra fique gravada no seu coração e que as bênçãos incontáveis de Deus esteja sobre a sua vida. Procure conhecer a Cristo, procure uma igreja que pregue o Evangelho segundo as Escrituras. Sirva a Deus de coração. Seja liberto. Você não foi feito para viver escravo de ninguém. Que Deus te abençoe.